Oi, como está? Quero falar hoje sobre deuses e idolatria. O que é um deus, para começar? Segundo um dos dicionários existentes, um deus é um ser supremo. E o que é um ser supremo? A palavra supremo, segundo também um dos dicionários, ela diz que é um ser que está acima de tudo. Ele é também o mais importante. Então, eu poderia pegar algum outro ser, seja uma pessoa ou um objeto esculpido ou de qualquer natureza, achado, encontrado em algum lugar. Eu poderia chamar esse objeto de Deus? Não. Agora, você concorda que se eu fizer desse objeto ou dessa pessoa que eu admiro muito, se eu fizer dela alguém com atributos de Deus, alguém com uma importância que se eu der crença que possa realizar coisas que só um Deus realizaria, eu não estaria atribuindo àquela pessoa ou aquele objeto um caráter de Deus? Pois bem, os cristãos bíblicos que seguem a Bíblia, eles procuram, com certeza, não idolatrar outra pessoa, seja um pastor, seja alguém que fez obras bem significativas para a sociedade, seja quem for, nem a própria mãe de Deus, que seria Maria, ninguém, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém, nem Elias que subiu ao céu, né? Ninguém, simplesmente ninguém. O cristão que procura seguir a Bíblia, ele se baseia em um dos mandamentos que o próprio Deus nos ordenou. Aqui em Êxodo capítulo 20, diz assim, ó: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E também diz assim, ó: E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vemos aqui que Deus, ele é um Deus que não divide a sua glória, a sua honra, o seu atributo de ser Deus, ele não divide com ninguém. Pode ser a religião que for, pode ser a pessoa que for, pode ser até a sua própria mãe, quer dizer, a mãe do Filho de Deus, a mãe do Senhor Jesus, Maria, que foi uma mulher humana que teve o seu ventre, né, como um instrumento para ter o Filho de Deus, mas também foi uma pessoa comum. A Bíblia fala que o único que não cometeu pecado foi o Senhor Jesus, o único que veio na forma humana, né, que foi o próprio Deus, que ele se encarnou, ele veio na forma humana, sofrer os sofrimentos, passar pelas coisas que nós humanos passamos para vencer o pecado, vencer os sofrimentos aqui da terra. Então ele veio, venceu e não pecou e deixou o exemplo para nós. Então Deus, né, é o único. Somente só o Senhor é Deus. Nós temos o Senhor Jesus como Filho de Deus e o Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, que quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele prometeu que o Espírito Santo de Deus ficaria conosco para nos consolar, para estar presente conosco todos os dias. Isso não significa que Deus, o Senhor Jesus, não esteja, né? Porque os três são um. E o que é bastante comum nós virmos hoje, pessoas atribuindo características de Deus, atribuindo o caráter de Deus
a outras coisas, a pessoas, a objetos, a imagens, a tantas outras coisas. Pessoas que se dizem cristãs e que se esquecem do próprio Senhor Jesus Cristo. Pode fazer até a sua oração, pedir para qualquer outra pessoa, mas esquece do próprio Senhor Jesus. O que a Bíblia Sagrada fala? Para a gente pedir alguma coisa no nome do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, palavras do Senhor Jesus. Tudo o que pedires em meu nome, né? É o Senhor Jesus falando. Então, é no nome dele. É para pedir para ele. Para também não ferir um dos mandamentos do Senhor. Não amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outro ser, coisa, pessoa, astro, estrela, qualquer coisa, sol, lua, uma imagem, uma escultura, um ser humano bondoso, caridoso, para não ter qualquer coisa dessa como Deus, porque Deus significa supremo, acima de tudo. Então amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento.